E hoje vai ser um vídeo muito legal, pessoal, por isso nem pense em sair daqui. Fica até o final, porque eu vou fazer um resumão de tudo o que aconteceu na carteira aí no ano de 2023. O que deu certo, o que deu errado, quem que pagou mais dividendos, quem que pagou menos. Eu vou falar também dos ativos que mais receberam os nossos aportes e aqueles que quase não viram a cor do nosso dinheiro. Tem também os que mais valorizaram e aqueles que pintaram a carteira de vermelho. Uma outra coisa são as metas aí para 2024. Meta de dividendos, meta de percentual dos ativos e sim, a carteira também vai sofrer algumas modificações. Enfim, tem um monte de coisa aí para falar para vocês. E um detalhe que chamou bastante aí a nossa atenção, né, a minha atenção e a da Maria, foi o tanto de dinheiro que a gente investiu esse ano. Gente, foi muita grana. Isso realmente surpreendeu bastante, mas é o que eu sempre estou falando aqui no canal. Esse valor alto, ele só foi possível porque eu invisto em parceria com a minha esposa. É eu e a Maria socando dinheiro em fundos imobiliários e ações para que lá na frente, tipo daqui uns 10 anos mais ou menos, esses ativos geradores de renda, né, possam através da distribuição periódica dos seus lucros suportar o nosso custo de vida. Ou seja, é foco total numa carteira previdenciária. E para você que não acredita que é possível, eu faço questão também de repetir em todo o vídeo, né, nosso primeiro dividendo recebido. Inclusive, a partir de agora, ele vai ficar aqui, ó, estampado, justamente para motivar, né, aquele pessoal que pensa em desistir logo no começo, no período aí que os dividendos não paga nem uma balinha. Gente, independente de qual seja o valor aí que você está recebendo no momento, agradeça a Deus e siga em frente, porque o resultado ele só vem quando você insiste, persiste e nunca desiste. Tá aí a prova, né, que sim, é possível a gente chegar lá. Mas sem demora, vamos logo aí para os números. 2023, né, foi um ano bem desafiador para o investidor. Na verdade, todo ano a gente tem essa montanha russa, né, de altos e baixos, por isso é tão importante, né, a gente seguir focado sem desespero. Investir, pessoal, é isso, é uma jornada aí de aprendizado contínuo e ter a humildade de reconhecer os nossos erros é primordial nessa loucura aí da renda variável. E apesar de todos os problemas, né, enfrentados aí em 2023, foi um ano muito positivo para a renda variável, na verdade, surpreendente, e os números falam por si só. O desempenho das ações foi o maior da história. A gente nunca tinha chegado nesse patamar, aos mais de 134 mil pontos. Os fundos imobiliários, a mesma conversa. Chegamos aí a níveis surpreendentes. E um dos principais motivos, né, desse resultado positivo foi o corte aí da taxa de juros. Foram 4 cortes seguidos, né, saindo de 13,75 para 11,75. E se a gente olhar só para o ano de 2023, teve ações que simplesmente dobraram de valor, exatamente isso. Se o cara investiu 10 mil reais no início do ano, quando chegou em dezembro, ele tinha simplesmente 20 mil na conta, isso sem falar dos dividendos. As maiores altas foram essas aí. Edux, uma empresa aí ligada à educação, né, liderando. Em seguida vem CSN Mineração, Ultrapar, Petrobras e Cyrela. Só que tem também, né, o time das ações que foram amassadas pelo mercado. Casas Bahia liderando, né? Eu, como um bom investidor de longo prazo, tô fora de varejo, pessoal, mas cada um aí tem suas escolhas. Pão de Açúcar vem logo em seguida, acompanhada aí por Minerva, Pets e Alpargatas. E os fundos imobiliários, quem se deu bem? Põe na tela aí. Um tal de HTMX11, né, um fundo de hotel, foi o grande campeão. Ele valorizou mais de 110% em 2023 e eu até fui dar uma olhada, né, superficial, sem muitos detalhes, para tentar ver o que esse fundo tem de diferente. Não é normal, né, um fundo imobiliário valorizar assim de forma tão exponencial. Basicamente ele tem 22 ativos, né, são hotéis no caso, legal essa quantidade, tá bem diversificado. Porém um ponto que eu não gostei é a concentração regional. Todos em São Paulo, apesar de estarem em bairros muito bem localizados. Tem um patrimônio bem baixo, né, não chega aqui a 200 milhões e o valor patrimonial por cota é de R$ 129 reais. Só que a cotação ela tá bem esticada. Talvez o motivo dessa valorização tá bem aqui, gente, nos rendimentos. O fundo pagou menos de R$1, né, nos primeiros meses do ano e com o passar dos meses, o rendimento literalmente explodiu. Eu não conheço no detalhe nesse fundo, mas a gente sabe que cotação tá sempre acompanhada aí de mãos dadas com o rendimento. Por isso a gente só precisa ficar atento sobre a linearidade desses pagamentos, pessoal. Até quando ele vai sustentar esses quase 2% de retorno? Provavelmente aí foi a venda, né, de algum imóvel, né, que está gerando toda essa grana, e se for isso, esse dividendo tende a voltar ao normal daqui a alguns meses. Enfim, é só um ponto aí de atenção para que você não se empolgue e saia comprando, né, um ativo apenas pelo alto dividendo momentâneo. Bom, as demais altas de 2023 são essas aí que vocês estão vendo. Agora, as decepções, os sacos de pancada do mercado. E não poderia ser diferente. Um ano marcado aí por inadimplência, queda de dividendos,
conflitos de interesse, né, e desconfiança do mercado. É importante, né, a gente sempre ficar atento do quanto de dinheiro a gente está disposto, né, a aplicar num fundo high yield. Eles costumam sim entregar altos dividendos, mas isso pode não ser sustentável, já que a outra ponta, no caso os devedores, podem não honrar com os altos juros cobrados aí pelos empréstimos. Quer dar uma apimentada na carteira? Ok, sem problema nenhum, mas tenha duas coisas em mente. Se o fundo imobiliário ele paga muito dividendo, é porque ali tem muito risco envolvido. Uma outra coisa é que você precisa garantir um percentual de segurança nesses ativos, para que caso aconteça algum problema, os seus rendimentos ele não sejam impactados de forma tão expressiva. Mas agora chega de conversa e vamos falar da carteira. Deixa eu só apresentar, pessoal, quais são os planos, né, meu e da Maria para 2024. O que a gente pretende fazer? Vamos lá! Hoje nós temos 17 fundos imobiliários e a ideia é reduzir para 15 ativos. Neste caso, a gente vai precisar eliminar 2 fundos imobiliários. E quais serão esses ativos, pessoal? Não fazemos ideia. Nós ainda estamos aí estudando, né, para ver o que a gente tira. Outra modificação é na quantidade de ações. Hoje nós temos 7 e queremos aumentar para 8. Também não sabemos qual será essa nova ação. Temos algumas opções, né, mas nada ainda definido. Em questão de distribuição de patrimônio, também teremos alguns ajustes. Hoje, o nosso patrimônio está dividido em 57% fundos imobiliários e 43% ações. A gente quer chegar no meio a meio, 50% em fundos imobiliários e 50% em ações. Uma outra coisa é a meta de dividendo mensal para 2024. A nossa meta é receber em média R$ 2.500 por mês de dividendos. Esses são os principais pontos, né, que eu e a Maria tem para trabalhar aí ao longo do ano, e de resto, a gente vai continuar focando em empresas com históricos de lucratividade, inseridas em setores essenciais para a nossa sobrevivência, né, consideradas setores perenes, que basicamente são o setor de energia elétrica, saneamento e financeiro. Dependendo aí da nova ação que a gente escolher, pode ser que entre mais um setor na carteira, mas certamente essa empresa ela também deverá oferecer um produto ou serviço que tem interferência direta no dia a dia aí do indivíduo. Agora, fundos imobiliários, logística, shopping, lajes corporativas não pode faltar na carteira. Óbvio, né, que fundos de papel também faz parte aí do portfólio, mas a divisão ela permanece essa, 80% fundos de tijolo e apenas 20% fundos de papel. E dito tudo isso, agora a gente entra dentro da carteira. Primeiro, vamos falar dos aportes. Eu e a Maria, a gente conseguiu aportar a bagatela de pouco mais de R$51 mil, pessoal, somente em 2023. Isso dá uma média mensal de incríveis 4.300 conto. Realmente foi muita grana, né? Mas não foi fácil. A gente vendeu nossas férias, a gente cortou gastos e com muito suor chegamos aí a esse resultado. E qual foi o ativo que mais recebeu dinheiro desse montante aplicado? No caso das ações foi a Taesa. Total aqui de R$ 10.589, equivalente a 900 ações adquiridas aí ao longo do ano. Quem recebeu menos dinheiro? B3SA3. Investimos R$ 3.231, totalizando aqui 300 ações. E no caso dos fundos imobiliários, quem recebeu mais dinheiro? O campeão foi o ALZR11, R$ 5.800, totalizando aqui 54 cotas adquiridas ao longo de 2023. E esse valor alto aí no ALZR11, pessoal, se justifica por conta aí da participação da subscrição que fizemos nele. A gente não podia ficar de fora, né? Afinal, é um dos nossos melhores fundos imobiliários e garantimos 100% aí do nosso direito. Já o que menos compramos foi o XPML11. A gente investiu apenas R$ 479, equivalente aqui a 5 cotas. E, gente, é importante deixar claro, né, que um ativo ele não é ruim porque recebeu menos dinheiro e nem melhor do que o outro porque recebeu mais grana. É questão aí de equalização da carteira, né, e oportunidades de momento. Observando agora o ativo que mais machucou a carteira e aquele que mais valorizou. Na classe das ações, o Banco do Brasil ganhou disparado na questão de valorização. Os 16 mil investidos viraram 27 mil, mais de 65% de valorização. A gente não teve nenhum prejuízo nem nenhuma ação, mas aquela que menos valorizou, né, em relação ao nosso preço médio foi a CEMIG, valorização aqui de 5%. No caso dos fundos imobiliários, o HGRU11 foi o que mais valorizou, quase 20% sobre o valor investido. Já o que mais sangrou a carteira foi ele, HCTR11. Os nossos 13 mil investidos estão valendo hoje menos de 5 mil reais. Uma destruição de 66% do dinheiro aplicado. E a partir de agora, as informações que a gente mais gosta, os dividendos. O total de dividendos recebidos em 2023 foi de R$ 22.462, uma média mensal de R$ 1.872 conto. Desses 22 mil, R$ 5.672 foram das ações e R$ 16.788 dos fundos imobiliários.
O mês de maior dividendo foi em agosto, R$ 2.558. Já em fevereiro, nós tivemos o menor recebimento, R$ 1.295 conto. A visão mensal, desde quando recebemos nosso primeiro dividendo, tá assim: mais de R$ 44 mil recebidos desde 2020. E quando a gente consolida aqui de forma anual, tá essa coisa linda aí, a escadinha da prosperidade. Enquanto em 2020 recebemos R$ 695 de dividendos, em 2023 o valor superou os 20 mil. E qual foi o ativo campeão de dividendos? Aquele que mais deu retorno em relação ao valor investido. Nas ações, o Banco do Brasil foi o campeão. Pagou pra gente aí em 2023 quase R$ 2 mil. E no caso dos fundos imobiliários, o MXRF11 pagou pra gente R$ 1.477. E gente, eu não gosto muito, de divulgar o patrimônio total que a gente tem investido, mas apenas para ter uma ideia, a nossa carteira ela rendeu em torno de 7,5% a 8% no ano. E lembrando, que a gente considera o retorno de dividendos em relação ao total de dinheiro que tiramos do bolso, para adquirir os ativos, desconsiderando a valorização ou desvalorização, que o mercado impõe sobre os ativos. Essas flutuações a gente sabe que é montanha-russa, e que muda a cada instante. Tá feito aí o resumão, pessoal, e agora fica uma pergunta no ar. Quais são os 2 fundos imobiliários que a gente vai eliminar da carteira e qual a nova ação vai fazer parte do time? Você só vai ficar sabendo se inscrevendo no canal e ativando as notificações para acompanhar nossa trajetória. Que 2024 seja um ano aí muito abençoado, com muita saúde e sabedoria, e que você alcance todos os seus objetivos financeiros. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.